De volta no segundo bloco, falando sobre prematuros com a doutora Bárbara Juncar. Antes de tudo, a gente precisa saber, né? O que as mães, as gestantes, podem fazer, ou então o que elas devem fazer para se evitar um parto antes da hora? Eu acho que a primeira coisa mais importante quando uma mulher, uma família, né? O casal está programando um filho é o planejamento familiar. Eu acho que deve existir isso, a mulher desde o início, antes de gestar, engravidar, ela tem que ir num ginecologista, ver o que é necessário, os exames que são necessários fazer, o preventivo, ela já começar a tomar algumas vitaminas que são importantes para a formação neuronal do recém-nascido, né, do bebê. Então eu acho que a primeira coisa é isso, é o planejamento. É uma gravidez, quando a gravidez é desejada, é melhor o acompanhamento, muitas vezes algumas mulheres são surpreendidas, mas já começam a desejar logo após saber que estão grávidas. E uma coisa muito importante que faz toda a diferença é o pré-natal. O pré-natal faz toda a diferença no acompanhamento da gestante. Ele faz toda a diferença na diminuição da taxa desses prematuros, porque existem várias causas nas mulheres que podem gerar o parto prematuro. É hipertensão, é diabetes. Muitas vezes a mulher não é hipertensa nem diabética, mas ela desenvolve a hipertensão arterial durante a gestação, o diabetes gestacional, infecção urinária, às vezes que não é diagnosticada, ela pode precipitar parto prematuro. Então são detalhes que a gente consegue prevenir e que no pré-natal o obstetra ele consegue identificar. Algumas mulheres, às vezes, que têm alguma alteração no útero e precisam fazer algum procedimento, como a circlagem, que a gente chama, que é fechar o colo do útero durante a gestação para que o neném consiga se desenvolver por um tempo maior. Então, esses detalhes, quando a mulher faz o pré-natal, ela consegue intervir no momento certo. E muitas vezes, por exemplo, a eclâmpsia, né, pré-eclâmpsia, que é a hipertensão durante a gestação, que tem a complicação da eclâmpsia. Muitas vezes, para a mulher não correr risco de vida, precisa ser interrompida a gestação. E aí o neném nasce prematuro. Mas muitas vezes, dependendo da idade gestacional da gestante, você consegue fazer um corticoide para ter um amadurecimento pulmonar dessa criança, que por mais que ela nasça prematura, você consegue ter uma resposta pulmonar melhor depois que ela nasce. Então isso tudo tem que ter acompanhamento médico. Muitas vezes, a gente, nas maternidades, né, que tem um volume muito grande de nascimentos, você vê mulheres tendo as crianças e não foram a uma consulta de pré-natal. Eu ia falar isso. Não marcaram um pré-natal. Ou muitas vezes não foram a 2, 3 consultas. As sorologias são super importantes para identificar infecções congênitas. Algumas são tratáveis durante a gestação, como a sífilis, que a gente está vendo hoje em dia, que está com uma incidência muito grande. Ela está voltando com força total, infelizmente. E é uma das causas de parto prematuro, mas que a gente tem tratamento durante a gestação e depois você faz um acompanhamento do neném. Isso não significa que a criança vai ter, se você fizer o tratamento correto. Então existem várias doenças, várias infecções que têm como serem tratadas durante a gestação e que, se corretamente tratadas, essas crianças não nascem prematuras. Elas nascem no tempo certo, desenvolvem normalmente, faz o acompanhamento e ficam saudáveis. E foi muito bom você citar essa questão do pré-natal, porque muitas mulheres, às vezes, se deparam com uma gravidez onde não foi desejada. Às vezes, muitas vezes dessas mulheres, elas não veem a necessidade, ou então não querem permanecer com esse filho, porque ele foi fruto, por exemplo, de algum abuso, ou então de uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que não seja conhecida, enfim, diversos fatores. E elas se recluem. Ah, eu engravidei, logo assim que a criança nascer, eu vou entregar para adoção. Mas justamente o pré-natal, você, mulher, né, no caso, não pode pensar que está sendo, você vai entregar aquela criança para adoção e não é um problema seu, né? A mulher que eu acho que não faz o pré-natal, ela está sendo extremamente egoísta, porque ela não está pensando só nela. Ela também não está pensando naquela criança. E assim, as pacientes que não fazem o pré-natal é um risco para a gestante, é um risco para a mulher. Porque existem algumas doenças que, se não tratadas, levam a complicações graves para a gestante. E às vezes até o óbito. E às vezes até o óbito. Então, assim, algumas pacientes só manifestam algumas doenças durante a gestação. A gente tem que ficar muito atento a isso. Então, o pré-natal é saúde, não só do bebê. Você não faz o pré-natal só por conta do bebê, do recém-nascido, da criança que vai nascer.
é por conta da gestante também, para você ter a saúde da gestante e para aquela mulher durante a gestação esteja saudável e após também. Então, assim, essas mulheres que por algum motivo, a gente não sabe qual, não conseguem aceitar a gestação e não conseguem entender muitas vezes que elas precisam se cuidar da própria saúde, da saúde daquele bebê que está dentro dela, essas mulheres elas precisam de um acompanhamento psicológico também, porque existem as complicações após o nascimento, existe a depressão pós-parto, que é muito ruim para a mulher, é extremamente complicado, é difícil de tratar, é mais difícil ainda porque as pessoas ao redor não conseguem entender como que uma criança que geralmente traz alegria, traz amor, traz felicidade para uma família e de repente a mãe se vê de não quer nem cuidar, não quer nem ouvir o choro. Então são alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, nós como profissionais de saúde, né? E a própria família e os amigos que estão ao redor dessa gestante tem sempre que orientar, porque é muito importante o pré-natal. Eu sempre falo com todos os pacientes, né, que levam os bebês ao meu consultório ou que de repente estão internados na UTI, que o pré-natal é decisivo na vida de uma criança e de uma mulher. Pode ser que tem mulheres que falam, eu não fiz pré-natal do meu outro filho e não aconteceu nada. Que bom que não aconteceu nada. Mas o risco é muito grande e as pessoas têm que ter consciência disso. Porque da mesma maneira que você se preocupa com o seu corpo, às vezes você faz uma atividade física, você quer ficar bonita, você tem que ter um acompanhamento durante a gestação para a sua saúde e para a saúde do neném. E falando em saúde do neném, como que fica a amamentação dos bebês prematuros? Ela é liberada? Ela não é? As crianças que são mantidas com fórmula, no caso, elas deixam de receber alguma vitamina que só o soro, ou então o colostro, teriam? Então, os prematuros, a gente dentro das unidades neonatais, a gente sempre tenta preconizar o aleitamento materno. Ai, que coisa boa. A gente tem os prematuros extremos, né? Eles são alimentados por sonda. Alguns, depois que ganham um certo peso, eles já começam a alimentação pelo copinho e aí já vão para o seio da mãe. Mas é sempre preconizado o leite materno. A gente tem as doações que as mães podem fazer, não só para o seu filho, mas que elas podem doar para o banco de leite dos hospitais para fornecer para as crianças da unidade neonatal e sempre é preconizado o leite materno. Só que muitas vezes a gente não tem a quantidade suficiente para essas crianças, então a gente acaba optando pelas fórmulas que cada unidade tem a sua fórmula que usa. Mas o aleitamento materno, ele é o principal, é o mais importante, e assim que a criança encontra-se apta a sugar, que ela está respirando bem, que ela consegue controlar sucção e deglutição, ela já vai ao seio materno. Enquanto a criança não consegue fazer isso, ela é alimentada por sonda. Mas logo que ela tem condição física, uma criança estável, que ela já está na idade, porque muitas crianças nascem tão pequenininhas que elas não sabem sugar e deglutir. Então é importante... Às vezes não tem nem o tamanho da boquinha para isso. É importante, né, que elas aprendam isso é estimulado dentro das unidades neonatais também, para que a gente, assim que puder, já comece o aleitamento materno no seio da mãe e ela poder ir para casa em aleitamento materno. O que seria ideal, né, gente? Isso. Porque aleitamento materno não tem nada melhor. Não, é o melhor alimento do mundo, eu falo. E nem pra mãe, né? Exatamente. Que é o que a gente mais vê. Gente, aí, se vocês estiverem preocupados aí com o físico, com a saúde corporal, olha só, aleitamento emagrece muito, viu? Eu sempre falo com as mães dos meus pacientes, o aleitamento materno, você amamentar uma criança exclusivamente ao seio, corresponde a uma corrida de 1 hora por dia. Olha aí, gente. Então, eu tenho mães de pacientes que já com 2 meses de gestação já voltaram ao peso antes de engravidar. E isso é muito bom porque é saudável para a mãe, é saudável demais para as crianças, porque o que existe no leite materno não existe em nenhum outro alimento do mundo. Eu sempre falo que o leite materno ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que a indústria tenta copiar. Mas ainda não conseguiu. E eu não vai conseguir, porque cada mãe produz o que seu filho precisa. Se você for pegar o leite de um bebê, de uma mãe que tem um bebê prematuro, e o leite de uma mãe que tem um bebê que nasceu a termo, a composição é completamente diferente. Então... As mágicas do leite materno. Exatamente. Bárbara, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Gente, eu vou ficando por aqui agora com a entrevista da doutora Bárbara. Vou deixar vocês com mais um recadinho da Claro. E no próximo bloco eu volto com Dorel e Claro para vocês. Até a próxima.
Você conhece o Claro Música? Nesse aplicativo você pode escutar milhões de músicas e as melhores playlists dos melhores DJs. Além disso, tem acesso a rádios nacionais e internacionais. Outro diferencial é poder identificar qual a música e qual artista está tocando em qualquer lugar. Tudo isso sem descontar do seu pacote de internet. Seus artistas favoritos a um clique de distância. Conheça o Claro Música. No Espaço Claro, você conhece esses e outros serviços. Na Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro de Campos dos Goytacazes.